Quem vai falar um pouquinho para a gente é a Gabriela. A gente vai falar justamente sobre como gerar dados que não existem sobre cidades sustentáveis. Então, vou convidar aqui ao palco a Gabriela Bonotti, diretora do Instituto Quintessa, para responder essa pergunta para a gente e contar mais sobre o mapa de cidades sustentáveis, que reúne mais de 600 organizações que estão transformando as cidades brasileiras em 10 diferentes frentes. Quero que vocês recebam ela com uma salva de palmas. Gabi, o palco é teu. Fica à vontade, está em casa. Obrigada. Já até no abraço aqui eu já apertei alguns botões. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Gabriela do Quintessa. O Quintessa é uma aceleradora de negócios de impacto. A gente está baseado em São Paulo, então não sei se todo mundo conhece. Quem quiser conversar mais sobre isso, depois do painel, vou estar à disposição. E junto com o Instituto Vedacity, a gente se uniu para fazer justamente o mapeamento que já foi introduzido sobre cidades sustentáveis. Então, qual que era o nosso objetivo? Fortalecer esse ecossistema através de informações, dados e dar visibilidade para que tipo de iniciativa a gente já tem estruturadas para ajudar as cidades brasileiras a ficarem mais sustentáveis. Então, o objetivo final era fazer um mapeamento em si de organizações do segundo e do terceiro setor, setor 2,5 também, juridicamente a gente só tem essas duas figuras, do segundo e do terceiro setor, que estivessem em fase operacional ou de escala. Então, a única coisa que não poderia entrar no mapeamento são startups ou organizações em fase de ideação ou de validação, porque a gente entende que existe um risco ainda dessa startup poder estar operando no futuro, uma vez que não está validada no mercado. Então, a gente resolveu por apenas mapear startups e ONGs que já estão no estágio operacional, e no qual a razão de existir dessas organizações vai de encontro com um dos eixos de cidades sustentáveis. Então, por exemplo, para quem é de São Paulo também, um exemplo muito clássico são as bikes do Itaú. Mas a razão de existir do Itaú não é resolver um problema de mobilidade urbana, está muito mais ligado a serviços financeiros. Então, iniciativas de uma grande empresa ou de uma organização não entram no mapa. Entram apenas organizações que nascem com o objetivo explícito de resolver um dos problemas de cidades sustentáveis. E aí, antes da gente mergulhar no mapeamento, a gente sentiu necessidade de entender o conceito de cidades sustentáveis. Então, a gente conversou com uma série de organizações que já estão advogando por esse tema. Então, a gente conversou desde organizações como o Instituto de Cidades Sustentáveis, Instituto Ethos, o GIF, que já têm iniciativas de uma visão holística de cidades sustentáveis, mas a gente falou também com organizações que cumprem algum aspecto específico, por exemplo, o Teto, que é muito mais ligado à moradia e habitação, o Sampapé, que tem a ver com mobilidade ativa. Então, a gente foi atrás também de pessoas que estão especializadas em algum aspecto de cidades sustentáveis. E, diante dessas conversas, a gente conseguiu entender que o conceito de cidades sustentáveis ele abarca uma série de características. Então, o primeiro deles é que uma cidade sustentável ela tem que ter o senso de pertencimento aos diferentes espaços e por diferentes grupos. Então, essa é uma das principais características que a gente viu conversando com esses players. Ela tem que ter espaços de participação e engajamento dos cidadãos e escuta por parte dos entes governamentais. Então, não adianta o ente governamental dar o espaço para a escuta e os cidadãos não estarem engajados, ou vice-versa. Os cidadãos estarem engajados, mas aquela informação não é apropriada pelo setor público. Uma cidade que gera melhor qualidade de vida para os cidadãos, e pessoas contempladas em suas necessidades. Então, quando a gente fala em qualidade de vida e necessidades contempladas, a gente está falando de saneamento, de educação, de saúde, de uma série de aspectos, mobilidade, que dizem respeito às necessidades das pessoas dentro das cidades. Então, essas são as principais características que a gente entendeu que uma cidade sustentável tem que estar atenta. E aí, diante desse conceito, a gente foi esmiuçar o que são as verticais, que a gente chamou de eixo, que dizem respeito a todas essas características. Então, a gente está falando de bem-estar do cidadão e de responsabilidade do cidadão, de economia circular e gestão de resíduos, ocupação profissional, preservação ambiental, construções sustentáveis, mobilidade sustentável, gestão pública, habitação e moradia, educação e saneamento. Para quem está se perguntando em relação à saúde, está dentro de bem-estar e responsabilidade do cidadão. Então, esses foram os principais eixos que endereçam os 5 itens do slide anterior, que fazem com que uma cidade esteja contemplando todos os aspectos que ela deveria estar olhando para se desenvolver de uma forma sustentável.
E aí, em si, a gente entra no mapeamento. Então, foram 40 parceiros mobilizados. A gente teve 5.000 acessos ao site do mapeamento de julho a agosto desse ano. Então, foi um período de tempo super curto. E a gente investiu muito nesses parceiros para tentar garantir o máximo de representatividade em território nacional. Então, a gente sabe que o próprio Quintessa tem muito mais influência em Sudeste do que o restante do país. Então, a gente quis buscar parceiros de outras regiões para tentar chegar num mapa o mais representativo possível em termos de Brasil. E aí, quais foram os principais resultados da pesquisa? Então, só alguns números. Foram 4.500 organizações avaliadas. Dessas organizações, a gente entrou em contato ativamente com 947, que a gente tinha certeza que eram aderentes ao mapa, fazendo o convite para elas se inscreverem. Mas a gente teve 919 inscrições, seja porque a gente contatou, seja porque eles foram impactados pela chamada que estava no Facebook e Instagram de uma série de organizações e se inscreveram ativamente. Então, a gente teve 919 inscritos e 681 organizações aprovadas. Por que essa quebra? Por mais que esteja claro no edital e no site do mapa, muitas organizações se autodeclararam como estágio 1, que era ideação, ou 2 de validação. E isso, para a gente resolveu não incluir no mapa. Então, ideação e validação foi um dos principais motivos de quebra das inscrições. Algumas organizações se inscreveram várias vezes, porque tinham iniciativas em diferentes eixos. Então, a gente quis concentrar uma inscrição por organização. E, por fim, algumas organizações, a razão de existir não era a resolução daquele problema, tinha uma iniciativa, um voluntariado corporativo que tinha a ver com algum eixo, e a gente acabou também filtrando. E aí, qual foi o resultado? Então, os principais eixos, em termos de inscritos, foi bem-estar e responsabilidade do cidadão, e economia circular e gestão de resíduos. Esses foram os 2 principais, mas também super bem ranqueado: ocupação profissional, preservação ambiental e construção sustentáveis. E nos menos representados no mapa, a gente tem, então, mobilidade sustentável, gestão pública, habitação e moradia, educação e saneamento. Gestão pública e saneamento acaba sendo um eixo que depende muito de parcerias ou da própria iniciativa do setor público. Então, a gente entende também que eles sejam eixos menos pontuados. Dentro de cada eixo, a gente elencou alguns subeixos. Eu vou trazer uma imagem do mapa e vou trazer 2 exemplos que vai ficar mais claro isso. Mas, em termos de subeixos, quais foram os mais representativos? Então, o subeixo mais representativo teve 62 startups ou ONGs, que era de inclusão e requalificação profissional. O segundo foi direitos humanos e diversidade, gestão de resíduos, apoio ao empreendedorismo, redução do desperdício e economia compartilhada, cultura e proteção ao patrimônio cultural, educação ambiental, esporte e lazer, micromobilidade, habitação saudável e espaço escolar e envolvimento comunitário. Então, com um nível a mais de detalhe, esses foram os subeixos mais contemplados. Em termos de distribuição geográfica, por mais que a gente tenha feito um esforço ativo, Sudeste acabou sendo a maior representatividade do mapa, então 68% das organizações mapeadas estão no Sudeste e 48% em São Paulo. O que foi muito legal é ver o Nordeste junto ao Sul com 12%, a gente tinha outra expectativa, e aí Norte e Centro-Oeste com 5% e 3% de organizações mapeadas. Uma má notícia é que 2 estados não tiveram nenhum inscritos. Então, Rio Grande do Norte e Piauí, a gente não teve nenhuma inscrição. Não é nem que a gente teve inscrição e depois não foi aprovada. A gente não teve nenhuma inscrição nesses 2 estados. E aí, por estado, a gente quis fazer uma outra análise. Que temas que estão mais transversais, mais presentes na maior quantidade de estados brasileiros? Então, construções sustentáveis está mais presente na maior parte dos estados, que são 17 estados. Preservação ambiental, também 17 estados com iniciativas em preservação ambiental. Ocupação profissional, 17 estados. E bem-estar e responsabilidade do cidadão, 16 estados. Então, ocupação profissional e bem-estar e responsabilidade do cidadão não só despontaram na quantidade de inscritos, mas também são os mais representados na maior parte dos estados brasileiros. Em relação aos menos representados, saneamento, gestão pública e mobilidade sustentável, também uma superdependência do setor público em relação a esses 3 eixos. Algumas características. De todos os inscritos, 35% estavam em fase de tração, que para o estudo significava estruturar a gestão para preparar para o crescimento. Então, provavelmente, eles ainda estão numa localidade que eles se fundaram, ainda não se prepararam para escalar.
e 65% já estão escalando em crescimento. Segundo e terceiro setor, de forma equiparada, 40% e 35% é do segundo e do terceiro setor, e outros eram coletivos, outra forma de organização que não é associação, limitada, SA, fundação. Tempo de operação, esse foi um dado super legal também, 72% dos mapeados têm até 10 anos de idade. Então, a gente entende que só 30% dos mapeados têm mais do que 10 anos, ou seja, é um tema super novo. Antes de 10 anos atrás, são 600 inscritos, então é um número menor ainda de organizações que estão atuando nesse tema há mais de 10 anos no Brasil. E aqui vem um exemplo do mapa. Então, como que a gente está publicando esse mapa? Esse aqui é o eixo mais povoado de inscritos. Então, esse é o eixo de bem-estar e responsabilidade do cidadão. E o que são os sub-eixos que estão dentro dele? Revitalização e ocupação dos espaços públicos, inovação na interface entre a saúde e o urbano, esporte e lazer, direitos humanos e diversidade, consumo consciente, cultura e proteção ao patrimônio cultural e outros. Então, cada eixo mapeado tem algumas subcategorias, que a gente chama de sub-eixo, e dentro delas vocês podem ver as organizações que estão atuando nessa subcategoria específica. Então, esse aqui está o de bem-estar e responsabilidade do cidadão. Aqui a gente tem economia circular e gestão de resíduos. Os sub-eixos são design de produtos, reciclagem, coleta seletiva, inovação em gestão de resíduos, soluções e inovações para redução de desperdício, uso eficiente dos recursos e economia compartilhada, e outros. Então, esses são os subitens de economia circular e gestão de resíduos. E quais foram as principais conclusões do mapeamento? Então, isso aqui é uma conclusão que veio das conversas iniciais, e não do mapeamento de números de inscritos, mas, quando a gente fala de cidades sustentáveis, é importante pontuar que são visões totalmente diferentes para a região central e as regiões periféricas. Então, o tipo de necessidade que a gente constata no centro não tem nada a ver com a prioridade que a gente constata entrevistando pessoas da região periférica. Então, isso é importante pontuar, porque não tem como a gente olhar com a mesma lente para o território, a gente tem que entender qual que é a necessidade específica de cada território. Um equilíbrio entre segundo e terceiro setor, importância do setor público e advocacy para a evolução das pautas, principalmente as mais estruturais, de saneamento, mobilidade, gestão pública. Os menos representativos, saneamento e educação, no estudo. Educação é um tema por si só, então não era a ideia mapear qualquer iniciativa de educação, mas o que a gente pôde ver é que a educação não está também dialogando muito com o desenvolvimento de cidades sustentáveis e com a interface com o urbano, né? E os mais representativos, economia circular e bem-estar e responsabilidade do cidadão. Para quem quiser baixar o mapa, a gente tem esse QR Code, que vocês podem tirar foto agora, ou, se não, o mapa já está online no site do Instituto Vedacity, da Vedacity. Então, fiquem à vontade para navegar. O objetivo é que quem queira, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento de cidades sustentáveis já tenha um primeiro passo de conversas, de parcerias com organizações que já estão dedicando o tema para esse tema específico de desenvolvimento de cidades sustentáveis. Então, fiquem à vontade para usar o mapa e, querendo saber mais sobre a entrevista, dialogar sobre esse tema, eu estou super à disposição. Obrigada, pessoal.